A Primeira Guerra Mundial permanece como uma das principais catástrofes da história europeia, talvez até da história mundial. Em uma época de descobertas científicas revolucionárias, crescimento econômico massivo e incrível troca cultural, as principais potências da Europa estavam enviando seus melhores e mais brilhantes para o abate industrial em uma escala sem precedentes. As trincheiras da frente ocidental são símbolos pungentes do assassinato sem sentido que é tão prolífico na guerra lamentavelmente nomeada como a guerra para acabar com todas as guerras. Meses passados tremendo em casebres, cavados na terra fétida, suportando doenças e bombardeios de artilharia, terminavam apenas com ataques frontais inúteis a posições de metralhadoras. O que poderia demonstrar melhor a futilidade da guerra, mas ao lado dessa visão apocalíptica da guerra, surge outra visão. Uma não tanto de confiança e esperança, mas de honra e dever, apesar do desespero de tudo isso. Essa história de bravura é uma história de jovens homens e mulheres do dia a dia, fazendo sacrifícios pelos motivos mais altruístas, às vezes até o sacrifício supremo. Tucídides, o antigo historiador e general grego, uma vez disse: os mais corajosos são certamente aqueles que têm a visão mais clara do que está diante deles, glória e perigo igualmente, e ainda assim saem para enfrentá-lo. Os soldados da Primeira Guerra Mundial estavam tragicamente muito cientes dos terríveis perigos que enfrentavam, pois esses perigos os cercavam. Hora após hora, dia após dia, essas tropas vislumbraram algo não muito diferente do inferno. Isso torna essas histórias de heroísmo ainda mais chocantes e comoventes. Aqui estão 3 histórias de bravura de soldados da Primeira Guerra Mundial, que achei particularmente incríveis. Cada uma mostra um relato muito diferente da guerra e também do que significa ser corajoso em si. Elas atuam como um lembrete da loucura do conflito em massa e atribuem a esses homens e mulheres corajosos que deram suas vidas na Primeira Guerra Mundial. Este é o Guerras do Mundo. Em 1915, George V concedeu ao cabo Alberto Jacker a mais prestigiosa homenagem da Reino Unido e da Commonwealth, a bravura diante do inimigo, a Cruz de Vitória. Ele foi o primeiro australiano a receber essa honra durante o curso da guerra. Considerado um dos soldados de linha de frente mais corajosos de toda a Primeira Guerra Mundial, nem a honra da Cruz de Vitória, nem as outras que se seguiram, deram contas adequadas do heroísmo deste homem. Jacker nasceu em uma fazenda perto de Winchelsea, Vitória, Austrália, em 10 de janeiro de 1893. Ele era o quarto de 7 filhos nascidos de um trabalhador da madeira e sua esposa nascida na Reino Unido. Conhecido carinhosamente como Bert por sua família, Jacker era uma pessoa esportiva talentosa quando criança, trabalhando mais tarde com seu pai. Em 8 de setembro de 1914, pouco depois do início da Grande Guerra, Jacker se alistou na Força Imperial Australiana como soldado raso, a patente mais baixa das forças. Em 10 de novembro, Jacker foi designado para o 14 Degree Batalhão IF, como cabo atuante, e seguiu-se 2 meses de treinamento no Oriente Médio. O Império Otomano acabara de se tornar um aliado das potências centrais e o Oriente Médio estava prestes a se tornar a próxima região do mundo a ver conflito. Com os britânicos lutando nas trincheiras da Europa Ocidental e nos altos mares, caberia ao corpo de exército da Austrália e Nova Zelândia abrir essa nova frente. Seu primeiro gosto de ação dificilmente poderia ter sido mais brutal. Em 25 de abril de 1915, ele participou dos desembarques em Gallipoli, chegando a Anzac Cove. A horrível batalha que se seguiu foi o prelúdio de uma campanha de 8 meses que tirou a vida de mais de 8.000 australianos, 3.000 neozelandeses e 45.000 britânicos e franceses. A Cruz de Vitória de Jacker foi concedida por suas ações no posto de Courtenay, onde parte do 14 Degree Batalhão, severamente esgotado, havia sido enviada para apoiar os corpos do exército australiano e da Nova Zelândia, sob um implacável ataque turco.
Às 3h30 da manhã do dia 19 de maio de 1915, um grupo de turcos lançou 8 bombas na trincheira ocupada por Jacker e seus camaradas. 3 homens morreram, todos exceto Jacker se feriram. Os turcos então pularam na trincheira e a maioria dos australianos restantes fugiu, mas não Jacker. Ele manteve um fogo implacável sobre o inimigo e, assim, impediu o avanço deles. Jacker, com apenas 1,68 m, mas musculoso, concordou em lançar um contra-ataque e disse aos 3 jovens soldados para fixarem baionetas, e então acrescentou: "Eu vou primeiro, sigam-me." Depois de uma tentativa falha que resultou em um dos seus homens baleado, Jacker solicitou a um voluntário valente para manter fogo constante enquanto ele planejava um movimento de flanqueamento. Ele percorreu várias trincheiras, atravessou a sempre perigosa terra de ninguém e então emboscou os turcos pela retaguarda. Num instante, Jacker atirou em 5 turcos e baionetou outros 2. Esta manobra incrivelmente audaciosa pegou os turcos completamente de surpresa. Inseguros de quantos homens estavam atacando e de onde, a maioria fugiu da trincheira, permitindo que Jacker capturasse outros 3 soldados turcos. Apesar de suas tremendas conquistas, ele então manteve a trincheira por uma noite inteira, recusando-se a sair e impedindo qualquer chance de aquela seção da trincheira ser retomada. Sua cruz de vitória foi anunciada em julho de 1915, tornando-o, aos 22 anos, o primeiro australiano do conflito a receber a premiação. Isso também lhe deu direito a 500 libras, uma grande soma de dinheiro naquela época, bem como um relógio de ouro oferecido por um empresário de Melbourne ao primeiro compatriota a ser agraciado com a Cruz de Vitória. Nos próximos 3 anos, sua bravura nos campos de batalha da França e Reino da Bélgica inspiraria outros a se alistarem e levou a um batalhão de 1000 homens, se autodenominando Jacker's Mob. Poucos homens, independentemente de suas conquistas no campo de batalha, poderiam se gabar de um impacto tão massivo. Mas a guerra não acabou para Jacker. Em Poitiers, durante a ofensiva de França, em 7 de agosto de 1916, ele novamente demonstrou uma bravura excepcional. Enquanto ainda estava meio escuro, os alemães varreram as fileiras da Corpo do Exército da Austrália e Nova Zelândia. Jacker acabara de retornar de uma varredura de reconhecimento da área. Ele entrou em seu abrigo apenas para encontrar 2 alemães aparecendo na entrada pouco depois. Uma bomba foi jogada pelo corredor e os 2 homens ao seu lado foram imediatamente mortos na explosão. Logo após sair ileso, encontrou os alemães reunindo cerca de 40 prisioneiros. Com aproximadamente 7 homens, Jacker liderou o ataque. "Ataquem os desgraçados!" ele gritou, enquanto os alemães atiravam neles da cintura com seus rifles. Seguiu-se um feroz combate corpo a corpo. No caos, nenhum dos 7 do grupo ficou sem ferimentos. 4 desses bravos homens morreriam. Muitos prisioneiros que os alemães marchavam aproveitaram para entrar na luta e ajudar os bravos homens lutando pela liberdade. O próprio Jacker foi ferido 7 vezes, com uma bala passando direto pelo seu corpo abaixo do seu ombro direito. No entanto, o australiano se recusou a cair. Os alemães se quebraram. Aqueles que antes estavam reunindo prisioneiros se tornaram cativos, e cerca de 50 alemães foram feitos prisioneiros de guerra. Dizem que Jacker matou sozinho pelo menos 12 homens, talvez até mesmo 20. Sua bravura naquele dia poupou seus homens de passar o resto da guerra em um campo de prisioneiros e garantiu que sua seção-chave da trincheira permanecesse sob controle dos aliados. Quando Jacker foi levantado da terra ensanguentada, um carregador de maca o descreveu como o homem mais corajoso do exército australiano, mas ele recebeu apenas uma recomendação morna para uma segunda condecoração por bravura de oficiais superiores. Talvez tenha sido sua falha em notar o ataque alemão, apesar de pessoalmente estar em uma missão de reconhecimento, ou talvez tenha sido por causa de suas opiniões francas contra oficiais e a esnobação colonial britânica. Sobre este assunto, apenas especulação pessoal é possível. O que não é indubitável é o heroísmo deste homem, que, vez após vez, arriscou a própria vida, recusando-se a se render diante de chances avassaladoras. Sua bravura foi uma grande inspiração para seus próprios homens, assim como é para nós agora. E devemos lembrar também que, embora pequeno em número, as contribuições da Corpo do Exército da Austrália e Nova Zelândia para o esforço de guerra foram heróicas. Mais homens morreram dessas nações como uma porcentagem da população em comparação com toda a Reino Unido. O reconhecimento e a lembrança deles são bem merecidos.
A Grande Guerra tinha apenas 3 semanas, quando o tenente Otto von der Linde se viu celebrado em toda a Alemanha como um autêntico herói. O primeiro e mais jovem oficial júnior a ganhar a mais cobiçada das condecorações militares alemãs, Per Elie Emirate. Estabelecido por um dos maiores e mais iluminados monarcas que qualquer estado europeu já teve, Frederico o Grande, o Per Elie Emirate, era um reconhecimento prestigioso de conquista. Você pode ter ouvido falar de outro alemão notável que recebeu uma dessas, o as dos aviadores Manfred von Richthofen, ou o Barão Vermelho. Se você acha que essa condecoração não parece alemã, está absolutamente certo. Frederico adorava francês e o usava mais do que sua língua nativa. Von der Linde, oficial do renomado 5º Regimento de Guardas a Pé, já estava mobilizado ao declarar em guerra. Seu regimento deveria liderar o avanço do exército alemão para o oeste, planejado através da Reino da Bélgica-França e rumo a Paris. Uma conclusão rápida da guerra com a França era vital se a Alemanha tivesse alguma chance de vencer esta guerra. Os vastos russos a leste seriam lentos para se mobilizar, mas impossíveis de derrotar uma vez reunidos, especialmente se Paris permanecesse beligerante. Mover-se lentamente era convidar derrotas certas. Este plano, o plano para terminar a guerra na França rapidamente e depois mover para a frente oriental, era conhecido como o Plano Schlieffen. Otto teria entendido bem. A Alemanha esperava negociar com Paris até o inverno de 1914. No entanto, a resistência inesperada dos belgas atrasou o cronograma do Estado-Maior alemão em cerca de 2 semanas, ameaçando toda a nação com uma derrota precoce. O caminho da Quinta Guarda foi bloqueado em 23 de agosto pelos fortes de Neymar. O Forte Malone, uma fortaleza bem estruturada em seu caminho, recusou-se a capitular para os alemães. A abordagem dela era um plano simples. Atravessar essa planície expunha qualquer força avançada ao fogo devastador da fortaleza. Tentar passar por ela, sem falar em tomar a instalação inexpugnável, era suicídio sem o apoio concentrado de artilharia. No entanto, o comandante da Quinta Guarda sabia muito bem que não havia tempo para esperar por isso. Algo mais tinha que ser feito. Otto estava perto de seus homens, muitos deles seus amigos de infância, e estava muito preocupado com o que poderia acontecer com eles. Debates acalorados começaram e alguns oficiais viam a situação como desesperadora. Isto é, antes do jovem von der Linde se manifestar, ele afirmou que sabia como capturar os fortes, sem ter que esperar por qualquer apoio de artilharia, e pediu que lhe fossem dados alguns homens para esse fim. Os oficiais superiores olharam para o garoto com espanto e uma boa dose de incredulidade diante da sugestão. Um oficial perguntou quantas mães de homens ele pretendia deixar de coração partido para alcançar isso e quantos homens ele levaria à morte certa. Ah, cerca de 4, ele teria respondido. O oficial riu na cara de Otto após este comentário, mas, inabalável, Otto manteve a ideia. Perguntando em que ele poderia estar confiando ao enfrentar o forte inteiro com apenas 4 homens quando 1000 não conseguiram, Otto exclamou que isso era um blefe. A atitude sincera do jovem impressionou tanto os oficiais superiores que eles, contra uma quantidade saudável de bom senso, decidiram dar-lhe uma chance. Ele arriscou reputação e respeito para ser ouvido pelos superiores. Agora ele arriscaria sua própria vida. Então von der Linde pediu voluntários. Não menos que 40 se apresentaram. Escolheu os mais adequados para a missão e rumou à fortaleza com um exército de 4. Otto e seus homens, marchando pela planície aberta ao forte, devem ter parecido condenados. Apesar dos tiros de advertência para desencorajá-los, cada homem se reconciliou consigo mesmo no longo caminho até o Forte Malone. À vista dos defensores belgas perplexos, o pequeno grupo de homens caminhou em direção ao fosso na frente dos portões do forte e gritou para os defensores, exigindo a rendição do forte. Alegando ter artilharia cercando o forte nas florestas, treinada diretamente na posição dos defensores, Otto implorou AOS belgas para salvar suas próprias vidas e poupar todos os envolvidos de derramamento de sangue, e simplesmente se renderem. Por minutos agonizantes, os belgas permaneceram em silêncio e não deram resposta, provavelmente ponderando suas opções atrás de suas robustas defesas. Torres, metralhadoras, lançadores de granadas e homens armados para o conflito cercavam os 5 soldados alemães, deixando-os com poucas dúvidas quanto à importância de sua missão. Finalmente, abaixaram a ponte levadiça. Os portões pesados abriram-se. O quarteto de von der Linde marchou para o forte. Foi lá que eles aceitaram a rendição dos belgas,
pegando suas armas e garantindo o forte, embora não antes de 400 defensores escaparem. O plano de Otto teve sucesso. Sua ideia, que a maioria pensava que levaria ele e os homens que o seguiram a uma morte certa, compensou, e o forte estava sob controle alemão. A lenda diz que, querendo sinalizar o sucesso a AOS e oficiais comandantes, Otto retirou a bandeira belga do seu mastro. Então, sem uma bandeira alemã disponível, subiram as calças pretas do próprio Otto, a camisa branca de um oficial e a camisa vermelha de um soldado particular, de modo a criar uma bandeira tricolor alemã improvisada. Uma posição estratégica chave foi assim tomada sem a perda de uma única vida. A inteligência, compaixão e bravura de Otto von der Linde evitaram muito derramamento de sangue e garantiram sua adoração por muitos soldados alemães. Mas tais vitórias seriam de curta duração, pois no outono de 1914 Otto e a Quinta Guarda a pé se encontrariam no banho de sangue que foi a primeira Ypres. Lembrado na Alemanha como o Massacre dos Inocentes, esses homens sofreriam impressionantes 50.000 baixas ao longo de uma batalha de 34 dias. Mesmo assim, Otto arriscou a própria vida pelo bem de seus camaradas. Que ele tenha vivido para que essa história fosse lembrada é tão improvável quanto sua bravura foi excepcional. Apesar da desumanidade da guerra, tais atos de bravura foram vistos tanto dos alemães quanto dos franceses, húngaros, tchecos e turcos, tanto quanto dos russos, britânicos ou italianos. O heroísmo não pertence a uma única nação. Devemos à memória verdadeira dessa terrível guerra lembrar daqueles que se sacrificaram pelos outros. Não apenas do lado das forças vitoriosas, mas onde quer que possam ser encontrados. Jack Cornwall tinha apenas 16 anos quando perdeu a vida na Batalha de Jutland. Seu navio foi fortemente atacado e ele foi mortalmente ferido. Ele não entrou em pânico, nem fugiu, nem se desesperou. Em vez disso, ele permaneceu em seu posto, um garoto de 16 anos calmo e pronto para receber mais ordens. Foi essa devoção ao dever que lhe rendeu tanto o respeito da nação quanto a cruz de vitória póstuma. Nascido em uma família de classe trabalhadora em Essex em janeiro de 1990, João Jack Cornwall deixou a escola em 1913. Ainda muito jovem para a Marinha, tornou-se entregador até julho de 1915. Com a Reino Unido agora em guerra, ele conseguiu se alistar. Jack foi treinado como um menino de navio, uma categoria especial de homens muito jovens que ainda encontraram um papel na Marinha. Ele obteve altas notas demonstrando habilidades de artilharia e marinharia. Escrevendo para seus pais, Jack disse sobre seus exercícios e treinamento que estava bastante cansado. Você pode apostar, antes de assinar a carta, seu sempre amado Jack, enviando beijos para seus familiares, suas galinhas e seu gato. Então, no final de maio de 2016, com seu treinamento concluído, Jack juntou-se à tripulação do HMS Chester e partiu. O HMS Chester era um novo cruzador leve, equipado com canhões navais de 5,5 polegadas de carregamento pela culatra. Originalmente destinado a servir a marinha grega, o início da guerra fez com que o governo britânico se preocupasse com o poder naval, então eles o compraram. O navio foi então encarregado de se juntar à frota de Scapa Flow, situada em Scapa Flow nas Ilhas Orkney, no extremo norte da Reino Unido. Este porto natural abrigava frotas desde as invasões vikings. Agora era a casa da poderosa frota de aço da Marinha Britânica moderna. Apesar de pesar nada menos que 5.000 toneladas e ser impulsionado por 12 enormes caldeiras Yarrow, o HMS Chester era ofuscado pelos navios maiores desta frota. Por exemplo, os encouraçados da classe Rainha Elizabeth tinham 33.000 toneladas e consumiam mais de 1 tonelada de óleo combustível por quilômetro na velocidade máxima. As armas deste Super Dreadnought, apropriadamente nomeado, eram monumentais, capazes de lançar projéteis de 875 kg cada um em alvos a mais de 20.000 metros de distância. Eles eram as super-armas da nação mais poderosa da época. Não havia um homem que os visse que não ficasse impressionado. O jovem Jack deve ter ficado maravilhado e talvez cheio de temor, porque todo homem ali sabia que os alemães iriam implantar navios de tamanho similar e igualmente capazes. O navio de Jack, o HMS Chester, estava ligado ao 3º Esquadrão de Cruzadores de Batalha do contra-almirante Horácio Hood. Cornwall seria o ajustador de mira para a arma frontal de 5,5 polegadas,
um papel importante e de alto risco, especialmente para um jovem classificado sem experiência de batalha. Cornwell era responsável por transmitir as ordens do oficial de controle de artilharia para a equipe de armas e por ajustar o disco de configuração de visão de latão na arma. Seu trabalho exigia intensa concentração e significava que ele tinha que ficar fora do escudo protetor da arma, deixando-o exposto ao perigo. Na tarde de 31 de maio de 1916, os cruzadores de batalha de Hood, 25 milhas à frente da frota, apoiavam uma ação contra os alemães em alta velocidade. Às 17h30, Chester investigou clarões de armas detectados ao sudoeste dos navios britânicos. Subitamente, 4 cruzadores leves alemães surgiram na névoa. Na confusão da batalha, Chester se deparou com o segundo grupo de reconhecimento alemão e estava seriamente superado em armamento. Apesar disso, Chester virou e abriu fogo contra os navios inimigos. Mas isso foi em vão. Cruzadores leves alemães iniciaram o bombardeio ao Chester. Em 3 minutos, 3 dos 10 canhões do Chester foram desativados. A cena no convés era de pânico e devastação. As equipes de artilharia jaziam mortas ou feridas entre os destroços destruídos do navio. A equipe de Cornwell foi toda morta no início da ação e ele foi horrivelmente ferido. Fragmentos de metal voando das conchas alemãs rasgaram as pernas e o estômago do jovem de 16 anos. Mas enquanto os cruzadores leves alemães continuavam a submeter o Chester a um fogo devastador, Jack Cornwell permaneceu corajosamente em seu posto. Apesar de sua dor inimaginável e posição isolada, o garoto de 16 anos corajosamente permaneceu firme, aguardando ordens, determinado a ver o fim da batalha e cumprir seu dever. Por quase 20 minutos, o HMS Chester esteve sob intenso fogo de artilharia e recebeu pelo menos 17 acertos diretos. O capitão habilmente evitou os navios alemães e o levou para longe do perigo. O navio de alguma forma sobreviveu, mas o massacre que havia sido causado significava que o Chester estava fora de ação pelo resto da batalha. Além dos 3 canhões que haviam sido destruídos, o navio foi arrastado ao longo do lado e sofreu mais de 70 baixas entre a tripulação. No dia seguinte, o HMS Chester foi ordenado para o rio Humber e seus feridos foram levados para o Hospital Grimsby. Foi lá, em 2 de junho de 1916, que Jack Cornwell morreu devido aos extensos ferimentos que recebeu em Jutland. Mas a conduta heróica de Jack não seria esquecida. O almirante de toda a frota na Batalha de Jutland, almirante Sir David Beatty, teve um despacho impresso nos jornais. Neste, Jack foi descrito pelo nome como um esplêndido exemplo de devoção ao dever. A resposta pública foi enorme, e este despacho foi seguido por um grande funeral público em Reino Unido, e demandas por mais reconhecimento da bravura do jovem. Assim, Cornwell foi postumamente condecorado com a Cruz de Vitória em reconhecimento à sua bravura diante do inimigo e ao seu inabalável senso de dever. Sua mãe compareceu ao Palácio de Buckingham e recebeu esta honra do próprio rei George V. A adoração por este herói menino de Jutland não terminou aí. 21 de setembro é o dia de Jack Cornwell. Fundos e bolsas de estudo para a Marinha e vítimas da guerra foram criados em nome do menino, e uma insígnia especial para a coragem foi encomendada para os escoteiros, a insígnia escoteira Cornwell. A bravura de Jack é inquestionável. O jovem mostrou um tipo de coragem excepcional, mesmo em guerra, e pagou o preço máximo. O que exatamente motivou Jack a suportar o que ele fez e a agir com tanta bravura nunca pode ser verdadeiramente conhecido. Foi pelo grande rei e país britânico? Foi por um senso de dever? Ou foi pelos seus camaradas e amigos da Marinha? Nunca saberemos ao certo. Mas o que podemos saber com certeza é que entre todos esses atos de bravura e heroísmo de lendas como Albert Jacker, heróis de guerra como Otto van der Linde e ícones como Jack Cornwell, há uma história a ser contada. Essa história muitas vezes é difícil de confirmar com a realidade. Separar fatos da ficção nessas histórias impulsionadas e recontadas por nacionalistas que buscam destacar e promover a guerra é muito difícil. Felizmente, homenagear os caídos não significa e não deveria significar aprovar a Primeira Guerra Mundial ou qualquer guerra nesse caso. A maioria que morre nesses conflitos mostra um heroísmo diferente. Eles se foram não com atos galantes que desafiam as normas e expectativas sobre eles, mas em um momento não realizado, ou enquanto estavam paralisados com choque e medo. Em seus momentos finais, poucos pensaram na Grande Guerra em um choque de civilizações ou mesmo em um certo e errado.
Suas mentes focavam nas coisas simples que colorem e alegram nossas vidas. As humildes preocupações e delicados medos dos entes queridos, de esperanças e de sonhos. Existem realmente milhares de histórias de bravura que podem ser contadas sobre os homens e mulheres que lutaram e morreram na Primeira Guerra Mundial. Cada uma apresenta a guerra por uma perspectiva diferente, permitindo repensar sobre ela e nós. Aqui estão apenas 3 dessas histórias. Eles não serão esquecidos. E aí você tem 3 atos incríveis de bravura durante a Primeira Guerra Mundial. Deixe seu comentário abaixo com seus pensamentos e reações. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir e te vejo na próxima vez.